amigos, hoje eu gostaria de falar sobre uma questão econômica que afeta tanto a União, seja a nível federal, o Estado, no caso de Minas Gerais, e principalmente o município, no caso de Itapira. Nós sabemos que essa pandemia obrigou, de certa forma, o nosso Congresso Nacional a autorizar ao governo federal que estourasse o orçamento fiscal que estava sendo gasto antes dela se iniciar. O que vem a ser isso? O Congresso autorizou, de acordo com as necessidades da questão pandêmica, o governo poderia exceder no custo disso sem ser amanhã incriminado na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Supremo Tribunal Federal também deu o crivo, quer dizer, deu a sua outorga a essa situação. Então veio-se a ajuda econômica, principalmente para as camadas mais pobres, que é a liberação dos R$600 em 3 parcelas. O ideal seria que fosse pelo menos um salário mínimo, mas foi o que aprovaram, é o que está sendo liberado. E também uma ajuda econômica a nível de empréstimo subsidiado com juro baixo para as pequenas e médias empresas, para que essas possam se sustentar, cobrir sua folha de pagamento, honrar seus compromissos com fornecedores e etc. Bom, isso daí, evidentemente, nós já tínhamos um déficit fiscal em torno de 120 bilhões de reais. Acredita-se que o déficit fiscal da União, passado todo esse problema, deverá chegar talvez até R$1 trilhão, em torno de 700 bilhões de reais a R$1 trilhão. Isso é uma conta que vai ficar de pendurada para o futuro. Evidentemente, somente hoje não se pode precisar como vai pagar isso, mas no futuro nós teremos que quitar isso daí. Mas o que eu acho que é importante, embora muitas pessoas critiquem isso, é salvar vidas. Porque uma economia onde não tem gente para trabalhar, onde só existe registro e estatística de pessoas mortas, não vai resolver a nossa questão econômica. Claro que mesmo com essa autorização é necessário que se faça isso com responsabilidade. Gostaríamos de analisar também como vai ficar isso depois. Veja bem, o governo de Minas Gerais não conseguiu fazer a folha de pagamento mesmo parcelada como estava fazendo. Hoje, nessa segunda-feira, o Congresso Nacional autorizou o governo federal a liberar recursos aos estados. O ministro da Economia disse que vai pedir ao presidente que vete alguma coisa que foi aprovada, porque ele considerou um pouco excessiva a verba para os estados. Mas se esse recurso não sair, muito estado, seja Minas Gerais ou qualquer outro estado no país, não vai conseguir sobreviver economicamente. Então veja bem, nesse período parado, a receita vai cair, o ICMS. Automaticamente, os municípios que recebem não só o fundo de participação a nível do governo federal, como a participação no ICMS, terão suas receitas diminuídas. Itapira não vai ficar longe disso daí não, porque embora tenhamos os royalties da mineração, nós temos que pensar que o município também sobrevive do fundo de participação e sobrevive também da participação do ICMS. Se a receita cair, como que vai ficar isso daí? E hoje nós temos um grande problema, também eu considero epidêmico dentro da prefeitura. É a folha de pagamento num nível altíssimo, onde, afora os servidores que são de carreira, esses sim têm direito à sua estabilidade, ao salário normal, foram a introdução e a criação de inúmeros cargos simplesmente para apadrinhar pessoas com interesse extremamente político dessa administração continuar no poder. Ou seja, principalmente quase toda a receita da prefeitura de Itapira hoje está escorrendo para a folha de pagamento. E nós temos que pensar numa prefeitura mais eficiente, numa prefeitura com a folha de pagamento enxuta, numa prefeitura em que estará criando oferta de trabalhos, oportunizando que empresas venham instalar no município, que gerem outras fontes de receita, outro mercado de trabalho. Nós temos que parar de pensar em olhar para o prédio da prefeitura e pensar que ali está o maná divino, é onde a gente vai ficar, é onde a gente vai ter a nossa boquinha
boquinha e aonde a gente vai ser remunerado. Isso é uma filosofia errada. É necessário que a próxima administração tire esse tipo de cultura. Não é simplesmente colocando as pessoas na rua, deixando ao léu, não. É simplesmente se preocupando com a realidade econômica do município, criando o distrito industrial que disseram que ia criar, não fizeram, trazendo empresas, criando incentivo para que elas venham instalar aqui. Podemos começar pela nossa agropecuária, trazendo empresas que possam trabalhar nisso daí, trazer empresas que possam amanhã, talvez até mesmo instalar um pequeno parque industrial na cidade para tirar empregos. E quando as pessoas da cidade passar perto da prefeitura, não olhar para ela como se fosse um imenso úbero de uma vaca com imensas tetas, onde todos possam de pendurar nele. Onde está lá os parentes do gestor público, está lá o parente do vereador, está lá o chegado do vereador, está lá o ex-vereador, está lá o ex-ocupante de cargo, enfim, uma série de pessoas que estão no lugar errado, ocupando cargos indevidos, porque não tem competência para isso. Resultado, não há produtividade administrativa, não há incentivo para que se procure outros meios para que o município sobreviver e, enfim, cria-se uma doença terrível que é o empreguismo público. Nós temos que combater isso, mas sem, antes de mais nada, criar oportunidades de novas formas de trabalho no município. Essa é uma proposta que a terceira via que se propõe a administrar a cidade a partir de 2021 deve efetivamente fazer e deve efetivamente realizar. Muito obrigado.